eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 4º ano do Colégio Emaús. Antes de dar início à nossa aula, eu gostaria de ler algumas orientações. Se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Escolha um lugar tranquilo para assistir sua videoaula. Faça as atividades com base na videoaula, ok? Então, hoje, nós vamos aprender sobre formação de palavras. Em nossa língua, uma palavra pode dar origem a outras. Mas como? Bom, todas as palavras eu posso colocá-las, ou seja, elas podem estar no primitivo. O que significa primitivo? Primitivo é um substantivo ao qual eu não faço nenhum acréscimo. Tá? Então, eu tenho o substantivo primitivo e tenho o substantivo derivado. Derivado é o contrário do substantivo primitivo. Derivado é que vai dar uma origem a uma nova palavra, que vem do substantivo primitivo. Essa formação pode acontecer através dos prefixos e dos sufixos. Mas o que é prefixo e sufixo? Vamos relembrar? Prefixos são sílabas que se juntam no início das palavras a fim de formar novas palavras. Exemplo, infeliz. Quando eu uso o acréscimo de in na palavra feliz, eu estou usando um acréscimo que se chama prefixo. Por quê? Eu estou fazendo isso no início da minha palavra. Então, prefixo é essa derivação no início da minha palavra. Quando eu digo que a pessoa é feliz, é porque ela é contente, é alegre, ou ela está contente, ela está alegre. Quando eu digo que a pessoa é infeliz ou ela está infeliz, é porque ela está o quê? Triste, desanimada, não é verdade? Então, quando eu uso o in na minha palavra feliz, eu estou dando uma nova origem, um novo significado à minha palavra. Já o sufixo, ele é oposto ao prefixo. Por quê? Porque esse acréscimo, ele acontece no final da minha palavra e nunca no início, quando eu tenho um sufixo. Então, o sufixo é uma sílaba que se adiciona ao final de uma palavra. Opõe-se ao prefixo. Por exemplo, se adicionamos o sufixo eiro, que é formador de substantivo, a palavra primitiva pedra, originaremos a palavra derivada pedreiro. Então aí vocês podem observar que eu tinha um substantivo primitivo, pedra, e quando eu faço uso desse sufixo, ela se torna uma nova palavra. Ela tem um novo significado. Então, pedreiro é o quê? Uma derivação da palavra pedra, ou seja, um substantivo derivado, tá? Quando isso acontece, gente, fiquem atentos, porque quando você acrescenta tanto o prefixo ou o sufixo, ou os dois ao mesmo tempo, que isso pode acontecer, nós temos um novo significado naquela palavra. Ela não é mais primitiva, tá? Ela se transforma, ela se origina, ela vai dar um novo sentido ao que ela tinha anteriormente, ok? Então, podemos formar substantivos a partir dos adjetivos com os sufixos esa e dade. Primeiro, vamos relembrar o que são adjetivos. Então, adjetivo é uma classe gramatical que dá qualidades e características ao substantivo. É isso mesmo. Adjetivo não só dá qualidade ao meu substantivo, mas ele caracteriza o meu substantivo.
As pessoas têm o hábito de achar que adjetivo é só qualidade, mas não. Porque se eu digo o menino é esperto, aí sim eu estou dando uma qualidade ao menino, que é o meu substantivo. Mas quando eu digo o menino é preguiçoso, não é mais uma qualidade, porque preguiça não é qualidade. Então, quando eu digo o menino é preguiçoso, eu estou dando uma característica a esse menino, tá? Então, não é uma qualidade. Então, o adjetivo pode ser tanto qualidade como uma característica, ok? Nos meus exemplos, eu coloquei aí os adjetivos esperto, firme e fraco. Ao lado, eu coloquei substantivo e acrescentei o sufixo esa. Então, esperto ficou com esperteza, firme ficou firmeza e fraco, fraqueza. Então, eu tinha adjetivos e originei desses adjetivos substantivos abstratos com o sufixo esa. Vamos relembrar o que são substantivos abstratos. Quando eu digo que eu tenho uma classe gramatical chamada substantivo, eu quero dizer que essa classe gramatical nomeia, dá nome a tudo, a objetos, a pessoas, aos países, estados. Tudo que dá nome, tudo que tem nome é por quê? É porque é um substantivo, ok? E o substantivo, ele tem as suas classificações. No caso, hoje, nós vamos aprender o que é um substantivo abstrato. O substantivo abstrato é o contrário do meu substantivo concreto, tá? Ele designa os seres que não existem, só existem em nossa consciência, como fruto de uma abstração. Designam ação, estados ou qualidades tomados como seres. Então, para o meu substantivo abstrato acontecer, para existir, eu tenho que ter o quê? Um outro substantivo. Um substantivo, por exemplo, concreto. Eu preciso ter algo para ele existir. Porque quando eu digo, por exemplo, em estados, em ações, em qualidades ou até sentimentos, porque, por exemplo, é amoroso. Amoroso é um adjetivo, mas quando eu digo amor, é o que? Um substantivo abstrato. Eu não consigo fazer a representação na imaginação minha do que seja o amor, porque o amor ele é representado pelo símbolo do coração. Mas eu não consigo desenhar o amor na minha cabeça. Mas ele existe, não existe? Ele é um substantivo abstrato, ou seja, ele vem de um sentimento. Então tem que existir esse sentimento para o substantivo abstrato existir, para ter esse substantivo abstrato. Eu coloquei para vocês aí alguns adjetivos: simples, natural e feliz. Eu transformei esses adjetivos em substantivos abstratos quando eu acrescentei o sufixo dade. Simples, simplicidade. Natural, naturalidade. E feliz, felicidade. Então, todos esses substantivos se originaram dos meus adjetivos e se transformaram em substantivos abstratos. Então, uma classe gramatical transforma-se em outra, tá? Pode acontecer sim, porque lá no início, no primeiro slide, o que eu falei? Que uma palavra na língua portuguesa pode se originar de outra, desde que eu acrescente um prefixo ou um sufixo ou os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos ver então
os verbos, né, os substantivos, a partir do verbo. Primeiro, eu gostaria de relembrar o que é verbo, tá? Então, verbo é a palavra variável que exprime fatos, ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza, situando-os no tempo. Então, vamos ver o que é isso. Se eu pego uma palavra, mesa, por exemplo, eu quero conjugar essa palavra. Será que eu posso fazer isso? Então, vamos ver. Vamos colocar nas pessoas do verbo. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, mesa, tu, mesas, ele, mesa, nós mesamos, vós, mesais, eles mesam. Isso existe? Não, não existe. Então, mesa é o quê? Um substantivo, porque eu estou nomeando aquele objeto, né? Mas, quando eu conjugo essa palavra, ela fica estranha. Então, ela não é um verbo. Agora, se eu pego a palavra comprar e eu digo eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, nós comprais, eles compram. Olha, eu consegui conjugar. Então, quando eu consigo conjugar, aí sim eu tenho um verbo, tá? Então, o verbo pode designar ação, correr, pular, falar, escrever, estudar. Tudo isso é uma ação, ok? Ele pode mudança de estado, fenômeno da natureza. Os fenômenos da natureza, eu não posso falar eu chovo, tu chovas, ele chove. Não. Mas eu posso dizer assim, ó, amanhã irá chover, ontem choveu, choverá. Não posso, eu posso trabalhar com esses fenômenos da natureza no tempo, no presente, no passado e no futuro. Então eu sei que fenômenos da natureza são verbos. Nevou ontem nos Estados Unidos. Nevou é um verbo. Ventou muito ontem. Né? Está ventando agora. Tá vendo? E o estado é o estado em que se encontra alguém, não é estado de país, não. Tá bom? Então, quando eu digo assim, ele é feliz, ele se encontra feliz, ele é uma pessoa feliz. Então, é um verbo de estado. É o estado em que se encontra a pessoa. Ele está feliz. Ok? O tempo é, como eu disse, presente, passado ou futuro. Bom, vai depender da sua frase, do que você quer dizer. Se você quer dizer algo no presente ou no passado ou no futuro. Então, eu coloquei o verbo comprar, beijar e amassar. E vou, desses verbos, transformar em substantivo essas palavras. Então, comprar se torna compra, beijar se torna beija e amassar se torna amasso. Então, quando eu tenho esses verbos e transformo em substantivos, eu posso fazer isso? Posso, tá? Por causa da minha nova formação de palavras. Substantivo abstrato por adjetivo ousa e osa. Então, aqui eu tenho substantivo, aqui é o contrário. Eu tenho substantivos abstratos e vou transformá-los em adjetivo, através do sufixo osa e osa. Então, eu tenho sabor, que pode ser transformado em saborosa ou saboroso, gosto em gostoso ou gostosa, e curiosidade em curioso ou curiosa. Quando eu faço isso, essas palavras deixam de ser substantivos abstratos para se transformar em adjetivo, ok? Eu faço isso através do sufixo osa ou através do sufixo osa. Então, formação por prefixo e sufixo ao mesmo tempo. O que é isso? Como assim? Prefixo e sufixo ao mesmo tempo, porque um é oposto do outro. Então, como que eu posso fazer essa transformação? Vamos ver essa formação. Exemplo, deslealmente, infelizmente, inutilmente. Eu tenho aí palavras que, se eu tirar o meu prefixo e o meu sufixo, eu tenho uma palavra primitiva.
Quando eu tiro des e mente, eu tenho leal. Quando eu tiro in e o mente, eu tenho feliz. Quando eu tiro o in e o mente, eu tenho útil. Então, quando eu acrescento esses prefixos e esses sufixos, eu vou dizer que eu tenho uma derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, ou seja, eu acrescentei ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Isso também pode acontecer, tá? Então vamos analisar. Deslealmente, eu tenho o prefixo des e o sufixo mente. Infelizmente, eu tenho o prefixo in e o sufixo mente. E inutilmente, eu tenho o prefixo in e o sufixo mente. E na minha palavra, que não está em destaque, ali eu tenho leal, feliz e útil. E quando eu acrescento esse prefixo e esse sufixo, ela se transforma em uma nova palavra. Bom, vou encerrar a aula e vou deixar atividades da página 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57. Parece muita atividade, só que as primeiras é uma interpretação de texto. Então tem uma leitura, tá? Não é só atividades para escrever. Antes eu tenho uma leitura, uma interpretação e a gramática, que é o que vocês vão colocar em prática, o que vocês aprenderam nessa videoaula, ok? Bom, dando encerramento, lembrem-se, sempre no caminho certo.